Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco, compartilhar sobre como foi a minha gestação. Eu encontrei algumas gravações que eu fiz para mim mesma no meu celular e eu achei engraçado que a cada trimestre eu fui marcando. Então agora eu resolvi assistir eles de novo e compartilhar com vocês, né, para ver se mudou muita coisa, né, ou fazer algumas reflexões também sobre isso. Mas logo depois da vinheta, que agora a gente tá chique, né, e tem uma vinheta. Nesse vídeo aqui, a gente tem a minha reação com o meu positivo. Bom dia, hoje é 14 de... eu nem sei, é 14 de julho. E eu acabei de fazer o teste de gravidez, depois de ter tido 3 sonhos, mijando a noite inteira e fazendo testes. E cada hora dava uma coisa, porque eu já tava supostamente com 3 dias de atraso. E aí aqui tá o resultado. Eu vou assistir também clarinha aqui, mas... ai, finalmente meu positivo veio. Primeiro torcer pra que dê certo. Eu tinha uma gravação de um vídeo anterior, mas ele é bem triste, né? Que foi a primeira vez que eu tava suspeitando que tava grávida e não veio. Então é uma decepção tão grande que eu não tive coragem de compartilhar. Mas o positivo, né, foi muito engraçado, porque eu senti pouco antes, né, de fazer o teste uma cólica muito forte, assim, uma pontada estranha, e eu sentia que tinha alguma coisa diferente. E aí eu fiquei naquela ansiedade, né, já tô com alguns dias de atraso, mas vamos aguardar, né, e tal. Só que aí eu não aguentei tanto, né, e aí eu comprei o teste, eu fiz 2 testes, um que fica com a fitinha, com a cruzinha assim, e um outro que ele falava as semanas. E quando eu fiz o das semanas, já tava dando 3 semanas. E foi uma emoção, assim, fora do comum. Porque até então, a pessoa não sabe que tá grávida, então ela tava fazendo todas essas tripulias, né? Fazendo exercício. Por sorte, eu tinha tido um casamento um pouquinho antes, e era um casamento que não tinha bebida alcoólica, né? E eu até então bebia. Então eu acho que tudo foi meio que encaminhando para que, né, não tivesse risco para Isa. E aí foi uma emoção muito grande, assim, mas ao mesmo tempo, sei lá, né, foi bem estranho, assim, né, saber, e agora, né? E agora eu vou passar para vocês o trechozinho do vídeo do primeiro trimestre, como foi. Como que tá sendo a experiência desse primeiro trimestre? Muita coisa já se passou, né? De estar acompanhando o processo de formação do feto, né, da passagem do embrião para o feto, as questões emocionais, onde eu já me vi chorando por causa de um feijão clarinho e coisas meio banais assim, né? E teve um momento de enjoo, muito enjoo, né, principalmente à tarde, né, não foi tanto de manhã, como geralmente falam que, né, tem, e também nos períodos que eu passava muito tempo sem comer, né? E cansaço, lá nos 2 primeiros meses foi muito cansaço que eu senti, e sono pesado, assim, que encostava no sofá e é como se alguma coisa puxasse e apagasse, assim. Então, no início foi bem complicado, né, eu ficava muito ofegante, mas agora, rumo ao finalzinho aí do primeiro trimestre, né, já tô com 11 semanas, tenho me sentido um pouco mais disposta, mas chega um determinado momento do dia que dá uma baixada, né, na bateria, e aí vem um soninho e de vez em quando ainda um leve enjoo, mas nada comparado como no início, né? Então tá sendo bem interessante, né, esse momento, tá vivendo bem tranquilinho, por hora eu não tenho sentido dores, assim, senti 1 ou 2 pontadinhas no pé da barriga, assim, mas coisa muito pouca, nem foi incômodo, e tá sendo engraçado, porque é um momento que você... é difícil acreditar, por mais que eu já tenha visto o primeiro ultrassom e tudo mais, né? Mas uma coisa que eu tenho sentido é que a minha pele, eu não sei se é porque eu tenho tomado banho muito quente e agora tá ficando mais calor, né? Então tô começando a ter umas espinhas, né? Que antes não tava. O meu cabelo, ele tá, né? Ele não... tá com a raiz crescendo e ele tá meio seco, meio indefinido, mas também não sei se isso é decorrente às vezes de um banho quente.
Tive um momento também com dor de cabeça, né? Mas foi tipo 2, 3 dias, algo que às vezes é da própria gravidez mesmo, né? Em algum momento de transição ali, de evolução, né, do neném. Mas é isso, eu tô muito feliz, muito tranquila. E essa parte emocional é engraçada, né? Porque a gente se emociona às vezes. Mas a parte de ansiedade diminuiu bastante, né? E também acho que os marcos mais importantes, assim, no momento, né, da minha vida passaram, né? Então, teve já o fechamento do ano fiscal, do meu trabalho, teve a entrega do meu TCC, né? Agora eu tô na fase final só de revisar o trabalho. Tirei o visto, né? Meu marido também conseguiu. Então, assim, os momentos que tinha mais estresse passaram. A gente também mudou de casa, né? Comprou uma nova casa. E agora é mais tranquilidade, né? Viver esse momento, não arranjar mais dor de cabeça por hora. Porque eu sei que, né, logo logo a gente já tem que começar a se preocupar aí com o quarto do neném, né? Com enxoval, sei lá, com algumas mudanças que ainda estão por vir. Até a minha rotina aí, né? Fazer uma rotina mais cadenciada de exercícios, porque agora eu tô voltando a ter mais disposição. Mas eu queria deixar registrado aqui, né? Porque às vezes a gente esquece de alguns detalhes e tá sendo muito bom viver esse momento. Na época aí é engraçado ver a Juliane falando toda assim e tal, mas eu lembro muito dos enjoos, né? Era uma sensação de estar num barco, assim. Tinha aquela náusea. Não que eu tenha passeado de barco, tá, gente? Mas eu sou do Guarujá, então eu já peguei balsa algumas vezes, né? A barca ali que fica balançando. Então é aquela sensação, assim, né? Meio de enjoar, mas eu não cheguei, né, a pôr nada pra fora. Foram enjoos que veio bem no comecinho, assim, eu mal nem lembro muito bem deles, mas o sono era impressionante, né? Então eu tava trabalhando normal, só que na hora do meu almoço eu fazia questão de tirar meia horinha do meu almoço para tirar um cochilinho. Senão eu não aguentava, eu não rendia o resto do dia, eu ficava pescando, assim, muito cansado, né? Então eu lembro que o sono ele foi me acompanhando aí por um bom tempo. Mas é engraçado ver, né, como que as coisas mudam, assim, de um trimestre para o outro, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o segundo trimestre. Oi, tô aqui fazendo meu depoimento, estou na 19ª semana em alguns dias. Na semana que vem já tô aí na transição para a 20ª semana. Acabei de reassistir um relato que eu fiz do primeiro trimestre. Eu tô agora começando o segundo trimestre, né? Então ainda tá bem no comecinho, mas muita coisa já mudou, né? Do vídeo que eu fiz que estava com 11 semanas para agora, que eu tô com 19, né? Então eu vim aqui só para atualizar. Como podem ver, meu cabelo, né? A raiz tá cada vez mais aparente, né? O cabelo tá muito seco mesmo, mas a minha pele, ela não tá tão cheia de acne, né? Então eu acho que isso é decorrente de beber bastante água, né? Se hidratar bem, assim, faz a diferença. E tá sendo muito tranquilo. Não tenho sentido nada, assim. De vez em quando, um cansaço, um sono, mas eu tô muito bem mais disposta do que antes, né? E é claro que dependendo do dia, né? Eu tô numa bateria de viagens, assim, é meio cansativo para minhas pernas, né? Mas nada assim que seja o fim do mundo. E de vez em quando eu tô tendo umas quedas de pressão também, né? Seja quando tá muito calor ou quando eu levanto muito rápido, né? De estar sentada pra ficar de pé. Mas tá sendo bem tranquilinho. A Isa aqui tá bem quietinha ainda. Eu sinto uns borbulhinhos, mas eu não sei se é ela se mexendo ainda, né? Então é engraçado. Minha barriga tá bem maior, né? Eu tive que comprar novas roupas aí. E espero que continue assim, né? Tá bem tranquilinho, tá dando tudo certo, né? Logo em breve vamos fazer a segunda ultrassom, né? Na verdade, assim, a ultrassom do segundo trimestre, né? Que fala, que é da 22ª semana, né? Mais ou menos. Então já vai dar pra ver melhor os órgãos ali, né? Pra ver se tá mais formadinho. Mas do primeiro trimestre já deu pra ver que tava tudo certo, né? Então é seguir nessa caminhada e desejar, né, que venha uma criança saudável. Aí você tá ganhando vários presentinhos já, né? Eu ainda não comecei a fazer o quarto da neném, mas eu e meu marido a gente já tá, né, se planejando, vendo o que vai fazer, o que vai comprar, né? Então tá tudo dando certo, tudo no seu tempo, né? Então tudo bem bacana, bem tranquilo.
só para dar um update aqui, porque a memória é uma das coisas que realmente, acho que quanto mais o tempo tá passando, mais ela tá ficando ruim, assim, de lembrar das coisas, né? Então, às vezes ter esse registro é bom para lembrar dos pontos principais, assim. E outra batalha que eu tô tendo é contra o peso, né? Porque dá, às vezes, uma fome muito exagerada. Então, às vezes, tem que segurar a boca, segurar as vontades, assim. Tá sendo bem desafiante, né? Não tá sendo muito fácil, mas eu tô conseguindo fazer alguns exercícios. Tá sendo um desafio bastante grande, né? Fechar a boca, assim, um pouquinho. E uma coisa que eu também vi relatos, assim, várias pessoas, youtubers falando, artigos também, né? Que o nariz da mulher fica mais congestionado, realmente. Toda manhã eu tô com o nariz entupidaço, assim, então... agora eu começo a entender porque tem a tendência de inchar um pouco o nariz, né? Porque ele fica congestionado, a questão dos vasos sanguíneos aqui que tá mudando a estrutura, né? Então essa é uma mudança que eu também notei. E aparentemente no meio da minha barriga tá começando a se formar uma linha mais escura no meio, mas ainda tá bem clarinha, não é nada, né? Falam que é normal, que é devido ao excesso de hormônio. Então você vê uma leve divisóriazinha no meio da barriga, né? E as varizes também estão bastante. Então mesmo que eu use a meia compressora, que ela acaba apertando muito a minha batata da perna, então eu não tô usando muito, né? Tanto quanto eu gostaria. Então ela dá uma aliviada, mas mesmo assim tá surgindo bastante varizes, né? E são alguns efeitos aí da gravidez, né? Mas tá tudo muito bem. E assim, gente, o segundo trimestre, ele foi muito engraçado, porque é muita mudança, assim, que tava tudo meio estranho, você não tem aquela crença, assim, por mais que você tenha visto no ultrassom, mas nada muda aparentemente no seu corpo. Já no segundo trimestre, algumas coisas começam a mudar, né? A neném começa a crescer, só que a sua disposição melhora muito, muito, muito. Então, nisso eu senti um super gás, eu tava me sentindo super produtiva. Foi numa época que eu não lembro se foi entre o segundo e o terceiro trimestre, que eu me candidatei, né, para uma posição de líder. Então, assim, a Isa me deu uma sensação, assim, de superpoder que é inexplicável, né? Eu vejo, assim, que ela veio na minha vida para mudar, e graças a ela que eu tô aqui no YouTube, né, me expondo aí para, sei lá, pessoas que eu nem conheço, né, mas ela me deu uma coragem, assim, que eu não tinha, não sabia que eu tinha, né, porque, na verdade, deve estar aqui dentro de mim, mas ela me deu uma força a mais, né, para conseguir me expor e conseguir alcançar novos desafios aí, né, novos objetivos. Mas, assim, no segundo trimestre, foi engraçado porque começa a dar um certo receio de como vai ser, mas ainda é tudo muito lindo e maravilhoso, né? Aquele momento que você compra a primeira roupinha, começa a pensar, né, em como montar a mala maternidade, né, assim, o enxoval do bebê, e aí veio as questões, né, o que eu vou fazer do quarto, né, e aí o meu marido, assim, a gente tinha acabado de se mudar para casa, né, a casa parecia grande e depois começou a ficar pequena, porque eu falei, pronto, nem vem, já não temos mais o quarto da visita, né, então como que a gente faz? Né, mas foi bem bacana, foi um segundo trimestre, assim, que foi bem tranquilo, não teve nada de muito anormal, né, e agora vamos ver o react aqui do terceiro vídeo, do terceiro trimestre, né, desculpa. E tô aqui para aproveitar para fazer meu relato de terceiro trimestre, né? Estamos aí na metade do caminho do terceiro trimestre, digamos assim, né? No oitavo mês, 34ª semana. Para deixar registrado, eu tô com o olho aqui que não é consequência da gravidez, mas aconteceu, né? Uns dias atrás. Tô com o olho estourado aqui, mas não sinto nenhum desconforto. A barriga tá aqui, gigante. Né, que eu tô me preparando para fazer exercício, mas eu vou aproveitar aqui para gravar, porque a gente depois esquece, né, muita informação de muita coisa acontecendo, assim. Então, esse terceiro trimestre tá sendo tranquilo. Claro que, assim, a gente sente um pouco mais de cansaço, muito sono, assim, que parece que eu voltei lá pro começo da gravidez. E, é claro, o peso, né, tá descontrolado, tendo bastante de peso, assim, mas agora é correr atrás do prejuízo depois que ele nem nascer, né, e tentar manter uma alimentação saudável aí, pelo menos nesse finzinho. O bebê tá aqui com 45 centímetros, 2,5 kg, né, graças a Deus tudo certo, já tá virada de cabeça para baixo, então isso indica, né, que tem grandes chances de ser normal,
Tô me preparando mentalmente, sei que vai doer, e é mais como que eu vou suportar essa dor, né? Pedindo forças para Deus aí toda vez. Mas de relato é isso, né? Muito cansaço, sono, mas mais sono do que cansaço em si, né? E a cabeça da gente começa a ficar pensando em um monte de coisa, porque tem que terminar enxoval, tem que terminar quarto, né? Tem que já deixar as coisas prontas, porque se a gente não sabe quando vai acontecer a hora, né? Já tem que estar preparado, então é muita coisa que passa na cabeça, né? Então a gente fica meio doido, fora as coisas de trabalho, a parte assim. Mas na medida do possível tá super tranquilo, não tô com estria na barriga, né? Tive um pouco de estria nas costas e nas pernas, né? Deu uma boa esticada. E o resto eu acho que a fome, né, é descomunal. Não é fome, é a vontade de comer, e talvez seja por causa da ansiedade. Então às vezes eu como mais do que devo, né? O apetite assim em si. Eu sinto que é mais por questões emocionais do que físicas, assim, né? Tava até observando, né? Não tive muito escurecimento assim nas axilas e tal, graças a Deus, né? Minha pele também, na medida do possível, ela tá boa. Tá com máquina aqui agora, mas surgiu há pouco tempo, mas sempre ela tava bem boazinha, porque eu bebi bastante água, né? Sempre tô procurando beber no mínimo 2 litros de água. E aí só de falar um pouquinho aqui a gente já cansa. Mas faz parte, né? E agora vou me preparar para fazer exercícios aí, uns 30 minutinhos, para pelo menos, né, manter o sangue circulando. E cãibras eu tive pouco, graças a Deus, porque quando dá as crises de cãibra são doídas. Mas não, assim, não tá sendo muitos, graças a Deus, assim, tá sendo bem tranquilo também. A neném ainda tá mexendo bastante, principalmente à noite, assim, eu sinto ela quase pulando. Agora que eu já sei que o pezinho dela que tá virado pra cá, então ela fica me chutando na costela. Mas é só à noite que ela começa a ficar mais agitadinha. Mas nada que tá impedindo meu sono, né? Tô dormindo bem aí na medida do possível. Só as levantadinhas básicas pra ir no banheiro, que é um outro detalhe, né? De toda vez tem que ficar indo no banheiro. Essa tá sendo a parte mais assim, né? Que tem que ficar interrompendo tudo que você tá fazendo, porque qualquer hora pode fazer xixi e aí tem que ir no banheiro. Mas a gravidez aí da nossa Isa tá sendo muito abençoada, né? Muito tranquila. E eu espero que continue assim até o fim, né? Que eu tenha forças ali suficiente para que aconteça tudo da forma mais natural possível, né? E logo logo a gente vai estar com a baby aí. Terceiro trimestre veio, né? A barriga crescendo, né? A nenenzinha desenvolvendo super bem. Gente, desculpa, mas essa parte a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Mas eu lembro que em algum momento eu tive que fazer aqueles exames, né, de diabetes gestacional. E eu lembro que eu não consegui fazer a primeira vez, porque eu não consegui segurar. A solução de glicose, ela é muito, muito doce, né? Então, eu tive que fazer 2 vezes, mas graças a Deus não deu nada. Minha pressão também super baixinha, né? Foi super tranquilo. O único ponto que eu me preocupava bastante era com peso, porque é algo que me carrega aí desde que eu me conheço por gente. É sempre um problema que eu venho enfrentando, inclusive eu tô nessa batalha ainda, né? Tô aí no desafio de 200 dias para voltar a minha saga de exercícios para tentar reduzir um pouco do peso. Mas isso fica por um tema pra gente falar num outro vídeo. Mas no terceiro trimestre o cansaço vinha bastante, a minha perna inchava um pouquinho, né? Mas assim, não chegou a inchar tanto assim, como eu vejo outras pessoas que ficam bem inchadas, né? Então, e a minha barriga, assim, pensando, não sei, eu não tenho nem comparação com outras mães, mas visualmente falando, até parecia que ela não estava crescendo tanto, né? A neném, ela ficou bem pequenininha ali lá dentro, tanto que ela nasceu com 49 centímetros, né? Ela nasceu pequenininha e com 2,9 kg. Mas o terceiro trimestre veio um pouco daquela insegurança, né, de como vai ser. Eu tomei a decisão de fazer o parto com plantonista, né, eu não quis pagar a parte porque era um valor muito absurdo. Eu pensei, né, eu acho que compensa mais pegar esse dinheiro e investir no que vem pela frente, né, que é questão de custos, né, com fralda, com, sei lá, tudo o enxoval que precisa. Eu não fiz chá, né, de bebê também. Então, eu preferi gastar esse dinheiro com isso, porque eu pensei, todo dia tem criança nascendo, então bora fazer com plantonista, né, no hospital mesmo ali, dentro, utilizando o plano,
e vai dar tudo certo, né? Então, mas era um momento que eu fiquei muito insegura, né? Que o médico, ele quis fazer um certo, né, assim, uma certa pressão, né, para não falar outra palavra aqui, mas uma pressão mental, porque falando, é melhor fazer comigo. Enfim, mas foi um momento que eu queria deixar tudo pronto, começa a dar aquela ansiedade de como que vai acontecer, né, e o corpo, assim, você fica com certo receio, né, e foi uma época da minha vida que eu tava fazendo muita coisa no trabalho, eu tava viajando bastante, então numa das viagens a minha pressão caiu, eu não consegui fazer a visita com o pessoal do meu time ali, que estava fazendo, porque estava muito quente na cidade, né, e eu, né, gravidinha ali, né, não conseguia acompanhar, mas eu consegui entregar, né, tudo que precisava. E a questão de alimentação também, né, eu acabei esquecendo de falar aqui, mas eu tive acompanhamento com nutricionista desde o começo, assim, previamente, né, um pouquinho antes, quando eu decidi que quero engravidar. Eu procurei uma nutricionista que na época ela era focada nessa parte, né, de fertilidade feminina e tudo mais. Então ela fez uma dieta com base em sementes, tudo para, né, facilitar e melhorar ali a questão de alimentação e consequentemente, né, eu tinha reduzido um pouco de peso. E, né, caso vocês tenham curiosidade, no começo eu tava com 73 quilos, e aí ao final da minha gravidez eu cheguei com 88, né, então eu engordei alguns quilinhos aí, o médico sempre me alertando, olha, você tá um pouco sobrepeso, né, vamos controlar, só que é aquela coisa, né, às vezes a história de você comer por dois acontece, mas não é por questões de falta de nutriente para neném, eu acho que é mais ansiedade, né, eu tenho essa questão de às vezes querer descontar na comida, né, então isso pode ter ajudado, né, nesse ganho de peso, mas eu tive uma gravidez, assim, bem ativa, né, eu fazia exercício, eu fiz até o 9º mês, assim, exercícios de baixo impacto, mas eu não ficava parada, porque eu tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa, principalmente sob pressão, né, coisa de eclâmpsia, essas coisas assim. Mas dá uma saudade, assim, de ver, né, que foi um processo muito bom, muito tranquilo, como eu falei no vídeo, né, então eu fui muito, assim, eu sou muito grata a Deus, porque foi uma época que eu me senti uma super mulher, eu alcancei, assim, objetivos muito importantes na minha vida, marcos, né, fundamentais, que fizeram toda a diferença, chegaram, né, no que eu sou hoje. Então eu sou muito grata e assim, gente, eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que cada experiência ajuda, né, assim, a abrir um pouco o horizonte, né? Nenhuma gravidez vai ser igual, tudo depende do contexto que você tá, né? Se um dia eu tiver um outro bebê, provavelmente vai ser uma gravidez bem diferente, né? Porque cada criança é de um jeito. Bom, gente, então eu resolvi, né, compartilhar com vocês esses vídeos. Eu acho que é um momento de reflexão para mim mesma e falar para Ju, né, do passado, que ela deu conta, tá dando conta, né? Então é um momento assim de reflexão, né, de empatia. E se você que tá aí gestando, né, um bebezinho, me comenta aí como que tá sendo a sua gestação, né? E você que já é mãe também, se quiser compartilhar, fique à vontade. E se vocês gostaram desse conteúdo, clica no like, compartilha com seus amigos, né, e se inscreva no canal. Obrigada, gente!